Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal. Eu sou o Júnior. Vamos dar continuidade à nossa aula de conjuntos. Então, operações com conjuntos. Interseção. Se A e B são dois conjuntos quaisquer, sua interseção é o conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e simultaneamente ao conjunto B. Então, pertence tanto a A e B ao mesmo tempo. Indica-se a interseção dos conjuntos A e B por A inter B ou A interseção B. Então, esse é o símbolo, significa interseção. Então, A interseção B. Então, a regra para que haja a interseção do conjunto A com o conjunto B é que os elementos dessa interseção sejam x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, a regra para que haja A interseção B é que os elementos sejam pertencentes a A e pertencentes a B. Se A interseção B for vazio, ou seja, se A e B não têm elemento em comum, dizemos que A e B são disjuntos. Exemplos. Então, o primeiro exemplo, sendo A o conjunto com elementos A, B, C e B o conjunto com elementos B, C, D, então A inter B vão nos dar os elementos B e C. Pois aqui nós temos aqui a representação, né, do diagrama de Venn, onde nós temos o conjunto A, que possui os elementos A, B e C. Aqui nós temos o conjunto B, que possui os elementos B, C e D. E aqui os elementos que pertencem simultaneamente a A e B. Ficam aqui no meio, entrelaçados nos dois conjuntos, né? Então, esses aqui são aqueles que obedecem àquela regra. Pertence a A e pertence a B, para que exista a interseção de A e B. Então, exemplo 2. Sendo o conjunto A, cujos elementos são A, B, C, e o conjunto B, cujos elementos são A, B, C, D, então A inter B vão ser os elementos, um conjunto cujos elementos são A, B, C, que vai ser igual ao conjunto A. Por que aconteceu isso? Porque o conjunto A está contido em B. Qual que é a regra de A estar contido em B? É que todo elemento pertencente ao conjunto A também pertença ao conjunto B. Então, B contém o conjunto A, assim como A está contido em B. Então, A inter B, neste caso aqui, seria o próprio conjunto A, que é o que são todos os elementos pertencentes a A e B simultaneamente. Exemplo 3. Sendo o conjunto A de elementos 1, 2, 3 e o conjunto B de elementos 4 e 5, então A inter B vai ser um conjunto vazio. Por quê? Porque ele não atinge a regra, né? Porque o A inter B é o elemento x tal que x pertence a A e x pertence a B. E aqui nós não temos elementos em comum, nós não temos elementos simultaneamente pertencentes a A e a B. O A tem elementos 1, 2 e 3, que não pertence a B, e o B tem elementos 4 e 5, que não pertence a A. Por isso, A inter B, nesse caso, é um conjunto vazio. Da definição de interseção de conjuntos, concluímos facilmente as seguintes propriedades, que são válidas para todo o conjunto A e B. A inter A vai ser o conjunto A inter conjunto vazio vai ser vazio, e A inter B vai ser igual a B inter A. Então, A interseção B é igual aos elementos que vão dar em B interseção A. União. Se A e B são dois conjuntos quaisquer, sua união é o conjunto dos elementos que pertencem a A ou a B. Indica-se a união dos conjuntos A e B por A união B. Então aqui nós temos o símbolo que representa a união, né? Então A união B. Então a regra para A união B é o conjunto com os elementos x é x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então essa seria a propriedade do conjunto que vem do A união B. É x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Exemplos.
Primeiro exemplo, sendo A o conjunto de elementos A, B, C e B o conjunto de elementos D e E, então A união B vai ser igual ao conjunto de elementos A, B, C, D, E. Segundo exemplo, sendo A o conjunto de elementos A, B, C e B o conjunto de elementos B, C, D, então A união B vai ser o conjunto de elementos A, B, C, D. Então veja que mesmo o B pertencendo ao conjunto B e ao conjunto A, ele não entra dobrado, né? Ele entra apenas uma vez, porque é o mesmo elemento. Terceiro exemplo, sendo A o conjunto de elementos A, B. Então A união vazio vai ser o conjunto de elementos AB, que vai ser o conjunto A. Então qualquer conjunto união ao conjunto vazio vai ser o próprio conjunto que vai dar de resposta. Da definição de união de conjuntos, concluímos as seguintes propriedades, que são válidas para todo o conjunto A e B. A união A vai ser igual a A união conjunto vazio vai ser igual ao conjunto A, e A união B vai ser igual a B união A. Diferença. A diferença A menos B é o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Então, a propriedade para essa regra de A menos B é o conjunto cujos elementos x respeita a seguinte propriedade. X está o quê? X pertence a A e x não pertence a B. Então, ele vai ser a resposta, né? Os elementos de um x que pertence a A e x que não pode pertencer a B, porque está sendo excluído, está sendo subtraído os elementos que pertencem a B e que seriam pertencedores também de A, ficando apenas os que pertencem somente ao conjunto A. Exemplo, sendo o conjunto A com os elementos A, B, C, D e o conjunto B com os elementos A, B, então A menos B vai ser o conjunto de elementos C e D. Então veja, nós tínhamos aqui A, B, C e D no conjunto A e A e B no conjunto B. Então vamos fazer aqui a diferença de A menos B, ele vai tirar então A, tirou o A, e vai tirar o B, tirou o B, restando os elementos C e D. Por isso, a resposta da diferença de A menos B é o conjunto de elementos C e D. Então aqui graficamente, no diagrama de Venn, nós temos aqui o conjunto A, composto pelos elementos A, B, C e D, e temos o conjunto B, que possui os elementos A e B. Então, fazendo A menos o B, sobrou apenas os elementos C e D. Exemplo 2. Sendo A o conjunto de elementos A, B, C, D e B o conjunto de elementos A, B e E, então A menos B vai ser o conjunto de elementos C e D. Então, aqui mesma forma, né? Vamos pegar o conjunto A e vamos tirar, excluir os elementos que pertencem a A e B, né? Tanto A e B, para poder obter o conjunto da diferença. Então pegamos aqui o A, B, C, D do conjunto A, e aqui nós temos A, B e E. Então vamos excluir o A e vamos excluir o B, que pertence ao B, né? E ao A, ficando somente os elementos C e D. Então seria aqui, ó, o conjunto A com os elementos A, B, C, D, e aqui o conjunto B com os elementos A, B e E. Vamos excluir o conjunto B, é A menos o B, então tudo isso aqui vai ser recortado do conjunto A. Esse daqui, como já não faz parte do A, e esse daqui que faz parte do A e do B, vai ser excluído, ficando apenas os elementos C e D. Terceiro exemplo, sendo A o conjunto de elementos A, B, C, D e B o conjunto de elementos E e F, então A menos B vai ser igual a ao conjunto de elementos A, B, C e D. Por quê? Pegamos o conjunto A e pegamos o conjunto B. O B ele não possui nenhum elemento que seja comum a A. Então, se nós pegamos o conjunto A e excluímos os de B, como ele não tem nenhum elemento que pertença a A, então ficou totalmente o conjunto A na resposta. Então, o A menos B, nesse caso aqui, seria o próprio conjunto A. É o conjunto de elementos A, B, C e D, porque não existe nenhum elemento comum
a B e a A, para que possa ser excluído do conjunto A. Observação. Quando B está contido em A, então aqui nós temos o símbolo que representa está contido, né? Então quando B está contido em a diferença de A menos B chama-se conjunto complementar de B em relação a A. E indica-se o complementar de B em relação a A por, aí nós temos aqui uma letra C, e colocamos aqui o B na parte superior e o A na parte inferior. Então, complementar de B em relação a A. Então aqui nós temos complementar de B em relação a A. Assim, simbolicamente, nós temos que o complementar de B em relação a A é igual à diferença de A menos B, com B estando contido em A. Então, o B ele está contido em A para poder existir essa complementação, né? Por exemplo, assim, só o complementar de B em relação a A se o B estiver contido em A. Então, um exemplo. Se A é um conjunto de elementos 0, 1, 2, 3, e B é o conjunto de elementos 0 e 1. Então, note que o B está contido em A, porque todos os elementos de B pertencem a A, que são os elementos 0 e 1. Então, o complementar de B em relação a A vai ser igual a A menos B, que vai ser igual a 2 e 3. Porque se entrarmos os elementos 2 e 3 no conjunto B, ele vira o conjunto A. Ele fica igual ao conjunto A, né? Por isso que indica-se complementar de B em relação a A, ou seja, se ele complementar o B se tornaria um conjunto igual ao A. Então aqui nós temos o conjunto A, que possui os elementos 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, que possui os elementos 0 e 1. Então o B está contido em A, e aqui a diferença de A menos B vai ser o complementar de B em relação a A. Ou seja, se nós colocarmos esses elementos aqui no conjunto B, ele ficaria igual ao conjunto A, com os elementos 0, 1, 2 e 3. Assim como A tem 0, 1, 2 e 3. Propriedade. Representamos por nx o número de elementos de um conjunto finito x qualquer. Assim sendo, NA, NB, NA união B e NA interseção B representam o número de elementos dos conjuntos A, B, A união B e A interseção B, respectivamente. Então, utilizando esta notação, podemos enunciar a seguinte propriedade válida para todo o conjunto A e B, que o número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Na prática, nós temos o seguinte, um conjunto A com os elementos A, B, D, total de 3 elementos, 1, 2, 3. O conjunto B com os elementos A, E, F, também 3 elementos, 1, 2, 3. Então, se o conjunto A tem 3 elementos e o conjunto B tem 3 elementos, então A união B tem 6 elementos? A resposta nesse caso aqui para esses dois conjuntos A e B vai ser não, pois eles possuem um elemento em comum, pois A interseção B vai ter o A, que ele pertence tanto a B quanto pertence a A, atingindo assim a regra do A interseção B, né? O elemento para pertencer ao conjunto A interseção B, ele é x tal que x pertence a A e x pertence a B. Então aqui o A pertence a A e o A pertence a B. Então eles possuem um elemento em comum. Então, se a gente colocar a fórmula dessa propriedade, nós temos que o número de elementos de A união B vai ser igual ao somatório do número de elementos de A com o número de elementos de B. Então, A tem 3 elementos, mais 3 elementos do B, e vai ser subtraído o número de elementos de A interseção B. Então, nesse caso aqui, o A interseção B, ele só possui um elemento em comum, que é o A, que é o conjunto aqui, A interseção B, ó, é o conjunto com o elemento A. Então, menos 1, então o número de elementos de A união B vai ser igual a 5. Nesse caso aqui, é fácil de visualizar, porque possui poucos elementos, mas de repente num problema
de um enunciado que te diga lá que o conjunto A tem 5.000 elementos, o conjunto B 3.000 elementos, e ambos possuem simultaneamente 500 elementos, essa fórmula vai ser muito útil para você chegar ao total de elementos do conjunto de A união B. Ou, você tendo a quantidade de elementos de A união B, você tendo mais dois elementos desse aqui disponibilizados no problema, você consegue achar uma das outras incógnitas, né? Por exemplo, ele pode me dar um número de elementos de A união B, um número de elementos de B e um número de elementos que pertencem simultaneamente a A e B, de A interseção B. E ele me pergunta qual o número de elementos de A. Eu tenho condições substituindo em cada ponto e fazendo o cálculo. Então essa fórmula é muito útil dependendo do tipo de problema que venha no exercício. Agora nós teremos os exercícios. Então aqui nós temos o exercício número 1. A gente pede que você tente resolver esse exercício, né, que você pause o vídeo, pois no próximo slide nós viremos com a solução do exercício. Aí você confere, né, se você conseguiu atingir o objetivo aí de acertar o exercício através daquilo que você viu na aula. Então vamos à solução do exercício 1. Dados os conjuntos A, cujos elementos são 0, 1 e 2. Conjunto B, elementos 1, 3 e 4. E o conjunto C, com elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Determinar A, interseção B, A, união B, A, interseção B, união C, A, inter com B, união C. Então aqui nós temos o diagrama de Venn, com os três conjuntos, né? Então o conjunto C, que é o conjunto maior, que engloba todos esses elementos, o conjunto A com esses três elementos e o conjunto B com esses outros três elementos. Tendo o elemento comum A e B, o elemento 1. Então vamos ver a primeira opção, A, interseção B. Então a interseção B vai dar o conjunto com um elemento 1. Né? Então aqui nós temos a interseção B, ó, somente esse elemento aqui, que atinge a regra ou a propriedade de que a interseção B é o conjunto que possui o elemento x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Nesse caso aqui, apenas o 1 pertence a A e pertence a B. A união B. Então, o conjunto A, os elementos 0, 1 e 2, união o conjunto B com os elementos 1, 3 e 4. Ele vai nos trazer o conjunto 0, 1, 2, 3, 4. Então, A união B é todo esse conjunto aqui. A interseção B, união C. Então, nós temos que a interseção B é o 1, o conjunto com o elemento 1, união os conjuntos C, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai nos trazer o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, que também vai ser igual ao conjunto C. O A interseção B união C vai nos trazer, então, o conjunto A 0, 1, 2, e aqui a interseção com B união C. B união C vai ser o próprio conjunto C, né, já que B está contido em C. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, A interseção B união C vai ser o conjunto de elementos 0, 1 e 2. Então, aqui, ó, 0, 1 e 2. Vai ser o próprio conjunto A, né? Que está contido dentro do conjunto C também. Exercício 2. Da mesma forma, né, pedimos para você pause o vídeo para tentar resolver o exercício 2, pois no próximo slide nós viremos com a solução do exercício. Solução. Sendo A o conjunto com elementos A, B, C, D, B o conjunto com elementos B, D, E, F, e C o conjunto com elementos C, D, E, G, determinar A menos B. Então aqui o conjunto A, que vai vir da diferença de A menos B, vai ser o conjunto AC, né? Pois o conjunto A, B, C, D, menos B, D, E, F, vai restar o conjunto com os elementos A e C. Pois a diferença de A e B tem a seguinte propriedade, né? X tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, quem pertence a A e não pertence a B? Somente o A e o C. Pois o B pertence a A, mas ele também pertence a B. O D pertence a A, mas ele também pertence a B.
O A pertence a A e não pertence a B. O C pertence a A e não pertence a B. Então, o conjunto que nos traz a diferença de A menos B é o conjunto com os elementos A e C. A diferença de B menos A. Então, o conjunto B tem os elementos B, D e F. O conjunto A tem os elementos A, B, C, D. E para atingir esta regra aqui, a propriedade diz que é o conjunto, a diferença, né, de B menos A é o conjunto cujo elemento X está o quê? X pertence a B e não pertence a A. Então, qual é o elemento que pertence a B e não pertence a A? É o elemento E e o elemento F, pois o B pertence a B e pertence a A. O D pertence a B e pertence a A. Então, os únicos que estão dentro daquela regra, daquela propriedade, são os elementos E e F. A menos C. Então, aqui nós temos o conjunto A com os elementos A, B, C, D, o conjunto C com os elementos C, D, E, G, e os elementos que pertencem a A e não pertencem a C são apenas os elementos A e B, já que C pertence a A e C também pertence a C. D pertence ao conjunto A e D também pertence ao conjunto C. Então, os únicos que atingem a propriedade, né, de que A menos C é o conjunto formado por elemento X, tal que X pertence a A e X não pertence a C, são os elementos A e B. A união B menos C. Então, A união B vai nos trazer o conjunto de elementos A, B, C, D, E e F menos C. Então, nós vamos tirar os elementos do conjunto C, que seriam C, D, E, G. Então, os elementos que pertencem a A união B e não pertencem a C são apenas os elementos A, B e F, né? Pois C, D e E eles pertencem ao conjunto C, portanto, não estão dentro da propriedade para que haja a diferença, né, de A união B com C. A interseção B união A menos C, a diferença de A e C. Então, a interseção B vai ser o conjunto com os elementos B e D, pois a propriedade diz que a interseção B é o conjunto formado pelo elemento X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Os únicos que pertencem a A e B, simultaneamente, são os elementos B e D. Então, o elemento B e o elemento D estão em A, e o elemento B e o elemento D estão em B. União A menos C. Então, todo elemento que pertence a A e não pertence a C. Quem pertence a A e não pertence a C? Seriam os elementos A e B, né? A e B. Então, A pertence a A e não pertence a C. B pertence a A e não pertence a C. A união desses dois conjuntos nos traz o conjunto ABD. Então, A, B e D, pois o B já está aqui tanto em A quanto já está tanto aqui no A menos C quanto aqui no A interseção B, né? Então ele não entra em duplicidade. Ele só entra uma vez, já que é o mesmo elemento. Exercício 3. Da mesma forma, pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3, e assim que tiver concluído, você dê o play novamente para que você vá para a solução do exercício. Solução. Exercício 3. Se o conjunto A tem 30 elementos, o conjunto B tem 50 elementos, e há 10 elementos que pertencem a A e B simultaneamente, quantos elementos pertencem somente a A e não a B? Somente a B e não a A. E a A união B. Então vamos fazer aqui o conjunto A, ele possui 30 elementos. O conjunto B possui 50 elementos. Então vamos fazer aqui a interseção deles, pois eles têm 10 elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Né? A interseção B nos traz 10 elementos, que fala aqui no problema, né? Há 10 elementos que pertencem a A e a B. Ou seja, é a regra de A interseção B. A interseção B é o conjunto formado pelo elemento X, tá o quê? X pertence a A e X pertence a B. Então aqui nós temos 10 elementos. Se o conjunto A possuía 30 elementos,
e aqui tem 10 elementos que pertencem a A e a B, então nós temos que fazer a diferença desse total de elementos, que seriam 30. Então aqui, onde não pertence a B, nos restarão 20 elementos. Então 30 menos 10, 20. Da mesma forma, B possui 50 elementos, mas B tem 10 elementos que são em comum com A. Então aqui vão nos ter o quê? 40 elementos que pertencem somente a B. Então 50 menos 10, 40 elementos. Então, elementos que pertencem somente a A e não a B, o número de elementos que pertencem somente a A e não a B é 20 elementos. Então, o número de elementos que pertence somente a B e não a A é 40 elementos, pois aqui o conjunto B tinha 50 elementos, 10 elementos pertencem a A e a B, e 40 elementos pertencem somente a B. A união B. Para o número de elementos de A união B, temos 20 mais 10 mais 40, que são 70 elementos. Então, nós temos aqui pelo diagrama, que fica fácil de visualizar, 20 mais 10 mais 40. Mas nós também poderíamos usar aquela fórmula, que é o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos do conjunto A interseção B. Então, o número de elementos de A união B vai ser igual a 30, que é o número de elementos de A, mais 50, que é o número de elementos de B, menos 10, que é o número de elementos de A interseção B, que são os 10 elementos que pertencem simultaneamente a A e B. Então, o número de elementos de A união B é igual a 70. Bem, pessoal, chegamos ao fim desta aula e a próxima aula serão conjuntos numéricos. Obrigado pela atenção de todos, né? Espero que possamos estar passando um pouco de conhecimento para cada um de vocês, né? E que seja muito útil no dia a dia de vocês. Obrigado.